Olá, sejam bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multipel. Estamos no nosso episódio 04, com o tema Mentes em Foco. E hoje nós vamos desbravar a neurociência nas organizações. Diz para mim, aí na sua empresa, ou você mesmo que está nos assistindo, você já ouviu falar em neurociência? Você sabe o que é isso? O que esses cientistas estudam? Como ela pode ser aplicada? Pois é. Hoje a gente está com um time de peso aqui para a gente poder desbravar esse assunto e eu confesso que eu estou assim, super empolgado para poder aprender mais sobre neurociência, porque assim, é um tema fantástico, beleza? E eu tenho convidados aqui também que eu vou classificar como fantásticos, tá? Gabriela, que é a nossa líder do RH da Multipel. Gabi, muito obrigado por você aceitar estar aqui conosco no Multicast. Prazer é todo meu. Elcio, muito obrigado por você participar, aceitar no nosso podcast, Multicast. Assim, eu tenho certeza que eu e a Gabriela também vai falar isso, a gente está muito feliz por poder ter uma pessoa do seu gabarito aqui com a gente no nosso podcast de coração. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente utiliza neurônios de espelhamentos, então vou fazer igual a Gabriela. É um prazer estar aqui contigo. Muito bom. Então, bora começar. Vou começar com a Gabi. Gabi, eu gosto sempre de conhecer os nossos convidados. A gente está junto, trabalhando todo dia, mas se apresenta, fala pra gente quem que é a Gabriela e por que a Gabriela escolheu cuidar de pessoas. Então, eu sou a Gabriela Assunta de Jesus Moraes Ponciano. Eu estou na Multipel no meu segundo vínculo, sou egressa, né? Trabalhei um período de 5 anos, morei um período fora de Cachoeiro e estou há 9 anos, vai fazer em setembro, novamente de volta para fazer o que eu fazia antes, né? Hoje eu estou migrando, já migrei, posso dizer, do DP para o RH, né? Estou ali à frente do setor de recursos humanos da Multipel. E eu não sei te dizer o exato momento em que isso aconteceu, porque eu penso que é inerente de mim mesmo, da minha pessoa, estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, então hoje eu posso dizer que eu trabalho literalmente naquilo que eu gosto. Eu gosto de gerir pessoas, estar com pessoas é o que eu faço e eu faço porque eu gosto. Maravilhoso, né? Cuidar de pessoas, assim, tem que ter dom, né, para isso, né? Meu sonho de criança era ser pedagoga. Fiz pedagogia, hoje já estou pós-graduando em pedagogia empresarial, justamente para entender a relação da pedagogia aplicada, né, nos relacionamentos empresariais dentro da empresa. Uma pergunta, a gente está falando hoje de neurociência, você conhecia esse tema? Então, conhecia de ouvir falar, de ler alguma coisa ou outra, né? A gente acaba lendo muita coisa, mas eu tive mais contato agora, depois que a RIT passou a ser nossa parceira, né? Lá na estruturação do setor de recursos humanos da Multipel, e então o Elcio trouxe à luz aquilo que eu não conseguia entender como prático. Hoje eu consigo entender a prática e os benefícios de você conseguir entender as relações do ponto de vista da neurociência. Das relações de pessoas mesmo, né? Não só das trabalhistas, porque a gente trabalha com pessoas. Então, o papel da neurociência aplicada numa organização com as pessoas, isso traz, assim, traz solidez, traz verdade, traz respeito ao ser humano. É você conseguir ter relações verdadeiras, relações sólidas. A neurociência, ela é, assim, uma parceira não somente de uma organização, eu acho, da vida, assim. Pô, muito bacana. E eu estou já mais ansioso ainda por poder aprender mais sobre a neurociência. Elcio, por favor, se apresenta, fala um pouco de você pra gente. Olha, se for para usar os neurônios de espelhamento, eu vou falar que eu sou Elcio Azeite de Dendê Teixeira. Mas eu sou Elcio Teixeira, eu sou especialista na área de recursos humanos, trabalho com RH há muito tempo, sou membro da Sociedade Americana de RH, também desde 2010, então são 14 anos, membro da principal organização de RH do mundo. Tenho especialidade, me especializei em neurociência,
Neurociência é uma gama muito grande de variedades, então, assim, neurociência do comportamento foi a neurociência que eu escolhi. Ah, tenho um Master em RH pela Universidade da Califórnia e sou doutorando em avaliação comportamental hoje pela Universidade de Buenos Aires. Então, a área que eu me especializei foi gente, tudo relacionado a gente, gestão de pessoas, mas especialmente comportamento, entender o comportamento, de que forma lidar com essa diversidade que a gente tem de gente, de comportamento, né? Como transitar de forma assertiva nesse universo chamado pessoas. Nossa, excelente, né? E sim, eu tenho uma curiosidade. Como que foi assim o despertar disso dentro de você? Quando você nasceu, não, eu quero trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, estudar comportamento. Como que foi assim esse desenvolvimento? Foi um processo natural. Então, assim, eu não pensava em estudar, por exemplo, psicologia. Eu fiz minha graduação em sociologia, fiz na Unicamp, e aí me especializei em epidemiologia, fui para a área de saúde. Então, de que forma que a gente estudaria as epidemias do ponto de vista social. Acabei numa universidade dando aula. Acabei pegando a disciplina de RH e a partir daí foram consequências. E assim, o que eu percebi na universidade foi que a interação com os alunos era diferente. Então eu tinha uma matéria que era extremamente chata e muito rejeitada, e era uma matéria que tinha um nível de aceitação muito alto. Então assim, eu entendi que era possível humanizar uma coisa que era difícil. E a partir daí eu fui para a disciplina de RH, surgiram propostas de consultoria. E há uma preocupação muito grande, assim, dentro do meu perfil como profissional, em buscar o novo, em inovar, a ter um conhecimento que faça sentido, a entrega lá precisa ser significativa. E eu acabei enveredando na consultoria e me especializando em gente. Então, quanto mais eu estudo gente, mais eu entendo que eu preciso estudar mais. E assim, a gente tem coisas que impactam, por exemplo, no comportamento das pessoas, como a pandemia. Então, assim, você tem que reaprender tudo de novo. Então, assim, esse processo é um processo que a gente está nesse momento, entendendo, né, de que forma a pandemia impactou, e talvez haja alguma coisa que impacte. A gente teve, por exemplo, nos últimos anos no Brasil, uma mudança de cenário político que criou polos diferentes. Polarizou muito. Isso impacta no comportamento das pessoas. Isso impacta em absolutamente tudo. Impacta no recrutamento e seleção, impacta na qualidade de vida das pessoas na organização. E tudo isso precisa ser estudado porque, como profissional que trabalha com RH e com neurociência, a gente tem que transitar e a gente tem que fazer essas pessoas funcionar para as empresas, funcionar para as organizações e principalmente funcionar com elas próprias. Então, minha dedicação hoje é a isso, né? Entender, né? E de certa forma, cuidar para garantir que essas pessoas tenham assistência, para garantir que as empresas tenham o melhor conhecimento possível, as melhores ferramentas possíveis, para que a gente consiga construir uma relação ganha-ganha entre gente e entre empresas. Bacana demais. Ontem a gente estava conversando e um ponto que você falou na consultoria aí na parte de comportamento de pessoas. O que eu vejo muito? Às vezes a gente faz todo um planejamento, né? E em outros pontos a gente conversou isso aqui também. Tem todo um planejamento e a pessoa não executa. Então, quando você falou da questão da matéria na universidade, então assim, porque não tinha aquele engajamento. Então, a neurociência tem ferramentas e técnicas que faz esse engajamento ocorrer, então consegue trabalhar dessa forma? Muitas ferramentas, muitas técnicas combinadas, mas assim, o princípio básico de tudo é entender que cada pessoa é uma pessoa e que a gente tem estruturas, cada um tem estrutura comportamental. Então, se eu estou enxergando, por exemplo, que a tua camisa ela é preta, né? Você pode estar enxergando ela como azul ou como outra cor. Então, assim, se eu me desloco do meu ponto de vista para entender o seu, eu consigo criar uma conexão. Então, parte importante do processo é entender quais são as variáveis que eu tenho, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo, né, dentro de um grupo de pessoas e conseguir transitar entre essas pessoas para que, de alguma forma, eu consiga ter sucesso nessa relação. Bacana. E Gabi, passando para o nosso dia a dia, você acha que o que o Elcio está falando faz sentido? Será que a gente tem dificuldades de comportamento dentro da nossa empresa, de comunicação?
Faz muito sentido, sim, porque pessoas tocam processos. Processos trazem resultados, mas processos sozinhos, em si, eles precisam das pessoas. Então, hoje a gente vive a era da automatização. Ainda não é uma realidade nossa aqui, mas já existem supermercados aqui no Brasil onde você passa mercadoria no caixa. Sim. Muito embora... Cachoeiro tem. Já tem? Bacana. Então, mas assim, a grande maioria, e eu acredito que mesmo que a gente evolua para um modelo assim, estamos falando de supermercado, mas as pessoas continuam sendo essenciais. Elas continuam tocando os processos. Alguém fez esse programa. Então, o grande desafio é fazer os processos rodarem com inúmeros perfis diferentes, comportamentos diferentes, histórias de vida diferentes, crenças diferentes. Então, numa organização, a nossa tem aí CLT 140, uma média. Então, são 140 histórias, 140 famílias, 140 crenças diferentes, traumas diferentes, visão de mundo diferente. E você tem um objetivo comum e você precisa fazer com que toda essa pluralidade funcione. Então, esse é o desafio, entender e colocar essa diversidade para caminhar junto, para ter sintonia. Isso é o mais difícil hoje. Certo. E assim, se tratando de um planejamento, como que essa sintonia tem que ocorrer? Ela tem que vir de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou cada um tem que ter a sua autonomia ali? Como é que funciona isso dentro da empresa? O universo perfeito é que essa relação ela não seja vertical, ela seja horizontal, mas ainda a gente não tem esse nível de maturidade. Então, se a relação ela precisa ser vertical, o líder ele tem uma responsabilidade grande em dar ritmo, ele tem uma responsabilidade grande em estabelecer cultura e garantir que a cultura da empresa ela seja uma cultura adequada. Gabriela acabou de falar sobre o impacto da tecnologia, a gente está cada vez mais, por exemplo, trazendo e aplicando ferramentas que são ferramentas tecnológicas, ferramentas de inteligência artificial. As pessoas elas precisam se preparar para isso, porque assim, a gente não tinha celular alguns anos atrás. Hoje, talvez moradores de rua tenham celular. A gente está aplicando inteligência artificial já para uma boa parte dos processos. Inteligência artificial já tem um concorrente que é a inteligência geracional. E assim, então assim, se as pessoas elas não se adaptam, de alguma forma elas vão ficar obsoletas. Então assim, seguir os processos, aprender os processos, de alguma forma participar para construir o processo, porque participando a pessoa lá se sente dono, mas ao mesmo tempo ter um foco em evolução, porque o mundo está girando muito rápido, a tecnologia ela tem avançado muito rápido, as transformações têm sido muito rápidas e se as pessoas elas não acompanharem, elas vão ficar para trás, elas vão ficar obsoletas. E aí o que acontece? Quem tem conhecimento e quem domina a ferramenta acaba tendo uma vantagem competitiva. Mas assim, as competências comportamentais, elas também têm um peso muito grande. Então, assim, eu não domino a ferramenta, mas eu tenho vontade de aprender e sou dedicado. Eu não domino a ferramenta, mas eu visto a camisa. Eu não domino a ferramenta, mas eu consigo trabalhar em equipe. Então, tudo isso tem que ser considerado para eu poder colocar no liquidificador e fazer uma vitamina nutritiva para servir ali, né, para o meu grupo, né, para a minha empresa. Então, assim, são diversos aspectos que a gente considera, mas não dá para negar que a gente está passando por um mundo de transformações e que respeitar essas diferenças, mas entender essas diferenças e respeitar essas diferenças vai ser um diferencial competitivo para qualquer empresa, para qualquer líder. Eu estava lendo sobre inteligência artificial, eu uso bastante já essa ferramenta, só que existem pessoas que acham que ela vai, no longo prazo, tirar o poder de criação do ser humano. Qual que é a sua opinião? Também, Gabriela, também gostaria que opinasse sobre isso. Será que a inteligência artificial ela pode substituir a nossa capacidade de criação? Que isso trouxe
produtividade, eu não tenho dúvida, mas será que no longo prazo não pode influenciar no nosso comportamento, na nossa capacidade de criação? Então, são coisas que a gente não consegue prever, porque assim, com esse nível de velocidade, então a gente sabe, por exemplo, que a tecnologia hoje, ela tem um impacto já grande nas crianças e nos adolescentes e na capacidade de socialização deles, porque eles estão tão conectados com a máquina que eles estão perdendo capacidade de socialização. No entanto, a gente vê a tecnologia, a gente não tem métrica hoje do uso da inteligência artificial no Brasil, mas a gente tem uso da métrica nos Estados Unidos. Então, em geral, para pessoas que trabalham com carreiras que lidam com comunicação, por exemplo, profissional de venda, a produtividade com o uso de ferramentas de inteligência artificial aumentou em 43%. 20% em termos gerais. Então, vou dar um exemplo prático. A gente estava criando um e-mail para o nosso comercial, lá na rede, só que a gente não queria criar um e-mail comercial, que era um e-mail comum. Então, assim, a gente tem um DNA de inovação e eu precisava de ajuda. Fizemos um brainstorm, chegamos a alguns nomes e eu falei, quer saber, vamos usar inteligência artificial. Tipo, ideias de nomes de e-mail para comercial. Ela respondeu mais ou menos 15 exemplos. O primeiro, negócios, arroba, colocamos o nosso e-mail, negócios, arroba, assim, foram 5 minutos e uma tomada de decisão muito rápida. Substitui? Não, dá celeridade, mas alguém precisa operar essa máquina, alguém precisa criar esse e-mail. É isso que, assim, a minha preocupação em relação a isso, porque às vezes quando a gente vê assim, acuado, precisando criar algo, a gente se espreme e às vezes consegue tirar algo fantástico dali. Com a inteligência artificial, muitas vezes eu tenho que fazer um post, ou eu tenho que criar alguma coisa, eu falo, pô, preciso produzir aqui, vou lá e recorro a ela, e ela me dá essas 5, 10, a quantidade de opções que eu pedi. Então, assim, não tem como a gente fugir disso, então acho que cabe também a gente se adaptar a essa evolução, né? É sempre o homem por trás da máquina. A Revolução Industrial, por exemplo, gerou conflitos para a época, né? Gerou muitos conflitos para a época, mas ficamos sem as máquinas. E o homem, ele deixou de ser essencial? Então, eu penso que o homem por trás da máquina. A inteligência artificial resolveu um problema para ele que eles poderiam demorar dias. Sim. Mas foi o homem por trás da máquina, alguém com a iniciativa. Então, assim, é um processo de evolução que eu penso que não vai regredir. A humanidade não tem como ignorar, a nível de humanidade mesmo, não tem como mais a sociedade ignorar e viver alheio a isso. Porém, eu defendo sempre o homem por trás da máquina. O cérebro, eu penso assim que o cérebro, até porque a gente está falando aqui sobre neurociência, ele sempre vai fazer a diferença, entendeu? Mas é parceiro, não tem como voltar atrás. Eu penso que é um caminho sem volta, a questão da inteligência artificial, da tecnologia mesmo, para tudo, para todas as áreas da vida, não somente, né? Para a questão das relações empresariais. Hoje você tem telemedicina, Cachoeiro de Itapemirim, a nossa cidade, há pouco tempo acompanhou uma gestante que faleceu e o bebê ficou na barriga dela meses, acompanhado por uma UTI online, com médicos em São Paulo. Então, tem como você desprezar a tecnologia? E o bebê hoje está muito bem. Então, assim, não tem como voltar atrás. É o processo de evolução da humanidade. Bacana demais. Concordo com vocês. E a gente não tem controle. Então, assim, o que é importante entender é o seguinte: a gente tinha algumas profissões há muito tempo. Telefonista, a gente não conseguia fazer uma ligação, tinha que ligar para uma central que alguém ia discar e transferir. Jovem não faz ideia que isso ocorria. Eu não lembro qual a última vez que eu fui no banco. A gente não precisa ir mais na agência bancária, porque tudo é cada vez mais automatizado e a tendência é que isso ocorra cada vez mais. Então, o mundo está mudando, as carreiras estão mudando e a gente está se adaptando. Então, eu não tenho mais 10 caixas de banco. Talvez eu tenha 2, porque eu não preciso de caixa de banco. Mas eu preciso de alguém para me atender ali no chat, de alguma forma. Então, eu preciso ter alguém para me dar assistência do outro lado. Então, assim, há uma transformação, mas as pessoas elas acabam sendo essencial, independente da transformação dentro do processo. Isso aí. E se você é CEO na HIT, e queria te perguntar, como que você aplica com o seu time a neurociência, principalmente nos seus líderes lá?
Maravilha. Um dos princípios básicos com os líderes é a gente ter conversas regulares, principalmente porque é, a gente ensina e a gente pratica não ter líderes que tenham o mesmo modelo mental. Então, assim, uma equipe perfeita é uma equipe que tem pessoas diferentes que conseguem trabalhar de forma coordenada. Então, o desafio maior é ter uma equipe que pensa diferente, que teria abordagens diferentes diante de um mesmo problema e coordenar essas ideias para que todos entendam que essa solução ela seja uma solução ganha-ganha. Não é fácil. É um desafio, porque a gente está lidando com gente, com vaidades, com. Mas, assim, a forma de lidar e a forma de aplicar a neurociência transformar essas diferenças em soma e que é criar políticas como, por exemplo, transparência. Então, a partir do momento que eu estou inseguro ou incomodado com uma determinada coisa, a gente recomenda que se fale a respeito, que se trate. Até porque essa coisa pode ser falsa, pode ser uma coisa da cabeça da pessoa. Sim. E a pessoa vai para casa, mastiga isso, remói, passa o final de semana ruim, tem o sono afetado, e isso vai criando, e às vezes não é nada, às vezes foi uma coisa, uma percepção dela. Então a gente sempre preza por uma cultura de transparência, de não varrer para debaixo do tapete. Então tudo isso faz parte, por exemplo, do que a neurociência ensina. Então, assim, é melhor você ter um não do que você ficar no limbo sem a resposta. Porque a partir do momento que você tem uma resposta negativa ou positiva, você tem uma definição. Quando você tem uma definição, o cérebro ele se tranquiliza. Então, assim, ele já sabe o que ele vai ter que fazer, mas enquanto ele está na expectativa e inseguro sobre o que está acontecendo, há um processo de sofrimento, né, que pode ser prolongado e que pode ser muito danoso para a pessoa e para o time. Então, a gente prefere ter a definição, seja ela boa, seja ela ruim, mas a definição ajuda, por exemplo, a gente prosseguir. Então, são princípios que a gente aplica. Bacana, né? Porque entra a parte do feedback também, da comunicação. E Gabi, lá no RH da Multipel, como é que é a questão assim? Você tem alguma dor em relação à comunicação, em relação ao feedback? Como é que está isso daí? Você acha que os nossos líderes estão evoluindo? E como eles conseguiram evoluir também? Foi um pouco da neurociência? Você acha que a RIT ajudou a gente um pouco a evoluir ou não? Então, nessa transição de DP para RH, né, o DP que cuida do documento, quando eu falo DP para RH, às vezes as pessoas podem fazer confusão porque parece a mesma coisa. O entendimento ali na Multipel é que agora o DP, apesar de trabalhar junto, ele cuida da parte documental, burocrática, legal, muito embora o RH também está junto, porém o RH ele vai partir justamente para essas dores. Tanto o recrutamento e seleção, porque começa ali, né, mas ele vai partir para isso daí. Então, como que começou? Até mesmo o nosso namoro, o nosso relacionamento com a RIT. Eu consegui entender o que nós precisávamos justamente pelas dores, pela dificuldade de comunicação, ou seja, entre um gestor e o recrutamento, ou seja, entre a área comercial e a logística, ou seja, entre a diretoria e um determinado setor. Então, isso me levou a entender que sozinha eu não conseguiria. Porque todo mundo precisava entender a mesma coisa, entender que tinha a mesma necessidade. Caminhar na mesma direção. Exato. Via Sincades, que é a entidade patronal, né, que atende os atacadistas aqui no Espírito Santo. Conheci a RIT num grupo de RH e o Elcio trouxe naquele dia um assunto sobre avaliação de desempenho. Eu falei, cara, eu quero isso, mas a gente está muito longe disso acontecer. Eu entendi que havia um caminho e que eu não trilharia ele sozinha e não conseguiria fazer as pessoas entenderem sozinha. E eu não... Provavelmente ele não se recorda, mas nesse dia ele já trouxe conceitos da neurociência. E aí eu falei, cara, é essa pegada, só que todo mundo tem que entender. E hoje nós estamos aí há quase um ano juntos já, estamos finalizando aí a primeira etapa de um PDL, um plano de desenvolvimento de líderes, onde hoje temos dores, sim, a cultura de feedback, eu acho que não somente
para a Multipel, eu acho que para toda organização ela é um desafio, porque justamente você vai ter esses comportamentos, as crenças diferentes, que vão entrar em conflito em determinado momento, e daí ter uma empresa, ter alguém te auxiliando, no caso hoje a Multipel tem a HIT, ela traz as ferramentas da neurociência E a da experiência de outros vivência dele. casos também. Exatamente. E aí a gente ganha maturidade, como a manhã que a gente teve hoje, impagável. Tinha segredos ali, coisas muito difíceis para a gente colocar em prática. Faltou ferramenta. Nós temos muitas vivências e hoje nós entendemos o ferramental da vivência, da dor que a gente tinha. Então, assim, temos sim muitos desafios. Eu acho que não chegamos ainda nem perto do topo do que a gente pode caminhar. Justamente para que a gente consiga, na curva lá, do atingir meu ápice, eu não decair, eu continuar inovando e crescendo, exatamente. Então, temos sim muitos desafios, mas estamos no caminho, estamos amadurecendo. Um dos pontos importantes também é a comunicação, né? Que a gente chegou a essa conclusão. E eu acho que isso não é uma dor só da Multipel ou de uma organização específica. Eu acho que muitas empresas sofrem com isso. Então, assim, Elcio, com todo o seu conhecimento e todas as consultorias que você já prestou, comunicação é um ponto hoje que, assim, é uma falha em muitas empresas? A comunicação é o principal problema que a gente tem que enfrentar em qualquer empresa e em qualquer lugar. E aí a mudança, por exemplo, as mudanças que a gente tem sofrido com pandemia, com o impacto de tecnologia, tem dificultado essa comunicação. Vou dar um exemplo. A gente pega um jovem da geração Z, para quem não sabe, é uma pessoa que está no mercado de trabalho entre 18 e 26 anos, ele é altamente tecnológico, a comunicação dele é digital. Ele vai preferir se comunicar por WhatsApp. Ele vai mandar um e-mail e ele vai achar que a tarefa está concluída, né, com o envio daquele e-mail. E não é assim. Então, assim, muitas pessoas não usam o WhatsApp. Todo mundo praticamente utiliza, mas o WhatsApp é uma ferramenta que facilita, mas que atrapalha muito a produtividade também, porque o nosso cérebro é monofásico. Então, se eu estou numa tarefa, fico olhando o WhatsApp e vou para a tarefa, minha tarefa vai perder qualidade. Então, eu preciso ter momentos para utilizar o WhatsApp e momentos para poder executar as minhas tarefas. E aí, eu preciso entender que, por exemplo, para mim funciona uma ligação. Ao invés de trocar 500 mensagens e gastar a manhã inteira, às vezes você consegue resolver com 2 minutos de ligação algo. Então, assim, essa praticidade da comunicação, ela é um ponto, por exemplo, que afeta a produtividade, que é uma das metas de RH para 2024. O jovem, muitas vezes, ele tem a postura, ok, eu tenho a tarefa e a tarefa, tipo, tem que entregar uma arte para o comercial. Ele faz a arte, segue a arte. Pronto, se você viu o e-mail, se o e-mail foi para o spam, qual segmento que isso vai ser dado, a tarefa dele foi concluída. E, na verdade, a tarefa vai ser concluída quando você ver a arte for validada e você der ok para a publicação. E aí, muito disso está relacionado ao estilo de comunicação que o jovem adquiriu, que o mundo está adquirindo e que as gerações que estão mais expostas à tecnologia, de alguma forma, incorporaram para si. E aí, isso tem um efeito direto, por exemplo, na qualidade do trabalho, na velocidade das tarefas e, consequentemente, no resultado da organização. Verdade. Tem um detalhe também, você falou de gerações. Eu acredito que um time, como você falou que tem pessoas com várias características diferentes, eu acho que também tem que ter gerações diferentes. Que você tem um jovem inovador com gás, né? Você tem uma pessoa com mais experiência para contribuir ali, para poder às vezes dar uma segurada, né? E como o líder que não tem conhecimento da neurociência consegue fazer esse engajamento e fazer com que essas duas gerações cooperem? Eu acho que o líder que tem a neurociência, tem esse conhecimento, consegue trabalhar melhor, não é? Exatamente. O que acontece? A gente chama isso de diversidade e inclusão. Então, assim, muitas pessoas, quando ouvem falar de diversidade e inclusão, entendem que a gente está falando de raça, por exemplo. E aí, por exemplo, temos cotas nas universidades, né? Quem é negro
né? O preto, porque assim, ficou tão confusa essa coisa, de que forma que a gente fala Exatamente. correto. Mas assim, tem lá uma cota definida, quem é pardo, que na verdade é uma mistura, né, de raças. Não necessariamente o pardo, né, ele é negro, mas assim, no Brasil e em boa parte do mundo, o pardo é negro. Não, o pardo, ele é mestiço. Ele é mestiço entre duas raças. É, se criou-se uma vantagem, né, pensando na diversidade para um determinado grupo. E essa vantagem ela é justa, porque assim, se a gente pensa no social, a maioria das pessoas negros ou pretos, elas têm, evidentemente, menos privilégio social e faz sentido. Mas quando a gente pensa em diversidade, a gente está falando não só de raça, mas a gente está falando de religião, a gente está falando de idade, a gente está falando de diferentes perfis comportamentais, a gente está falando de capacidade cognitiva. Então, vou dar um exemplo. Faz todo sentido. Eu mesmo, só na hora que eu falei, pensei na diferença das gerações apenas, mas tem. É mais amplo. Eu tenho um cliente que é um advogado e que ele gostaria de ter uma pessoa muito focada na busca de artigos diferenciados para ele fazer uma newsletter de disparar para os clientes dele toda semana com as novidades. Perfil que nós estamos buscando. Alguém que tenha autismo, né? Porque a gente sabe que se a gente encontra os autistas, temos diversos graus de autismo, mas eles são altamente capazes e altamente operantes em diversas áreas. Então, assim, ele está buscando alguém formado em direito, né, que tem esse nível de dedicação, porque ele sabe que a entrega ela vai ser muito melhor. E assim, isso é inclusão, sabe? É entender que, mesmo sendo diferente, essa pessoa ela tem uma capacidade, ela tem um lugar no sol, ela é uma pessoa assim como todas as outras. E a nossa história, por exemplo, trabalhando com times diversos, as pessoas que são mais discriminadas acabam entregando mais porque elas têm essa necessidade de provar a capacidade dela, de ser aceita e elas entendem o valor por terem um histórico de discriminação no mercado. Então, assim, faz sentido dar oportunidade para todas as pessoas, independente de raça, cor, orientação sexual. As pessoas falam opção é errado. É orientação sexual, diversidade comportamental, capacidade cognitiva e aí por aí vai. E tem espaço para todo mundo, como você falou, né? Pô, buscar uma pessoa com autismo vai ser a pessoa adequada para aquela vaga. Mas por quê? Porque você já tem uma visão, uma amplitude para entender que essa pessoa vai ser adequada para aquela demanda ali, A né? gente tem empresas hoje que fazem vagas afirmativas. O que é uma vaga afirmativa? São vagas direcionadas para públicos específicos. Então, vou dar um exemplo. A ArcelorMittal, ela tem como meta ali a ter um público diverso, né? Diversidade e inclusão um dos pilares, né, de responsabilidade social da empresa. Nesse momento, se a gente for ver vagas, você vai ver, por exemplo, vaga para mecânicas. Não para mecânicos, para mecânicas. Claro, todo mundo é bem-vindo, mas ela quer trazer a diversidade, então, se ela percebe que de alguma forma há um desequilíbrio ali, ela vai dar oportunidade, vai abrir vagas afirmativas para mecânicas, vai abrir vagas para pessoas com deficiências, não por uma questão de cotas. Ou não por uma questão legal, mas por uma questão de diversidade, porque se entende que um grupo diverso e uma empresa, quando tem uma estrutura para receber esse grupo diverso, o empresário entende as vantagens que isso ocorre, a entrega é muito melhor. E eu vejo que tem muitas vantagens nisso também, né? Então, às vezes, assim, mecânica, um exemplo. Ah, não, isso é um serviço para homem. Mas por que que isso é um serviço para homem? Quem disse isso? Vem todo carregado por uma cultura que disse que aquilo deveria ser feito assim e continua sendo feito assim, muitas vezes a gente nem sabe por quê. Não, que é um serviço pesado, mas a gente tem tecnologia, tem ferramentas que Uma já. crença limitante, né? É uma crença limitante e que quase sempre é prejudicial para as mulheres. Assim, é uma coisa histórica. Quase sempre, porque, por exemplo, na minha área RH é uma área muito feminina. Então, os homens acabam tendo uma desvantagem. Então, assim, de qualquer forma, a-
Quando você tendencia, esquece que a pessoa é humano, independente, por exemplo, de sexo, né, e das diferenças, você perde a oportunidade de olhar a diversidade que você tem e escolher o melhor profissional. E o melhor profissional, ele pode ser diferente do padrão. Você deixa passar uma oportunidade de extrair o máximo que você poderia extrair, independente da orientação sexual da pessoa, ou da cor dela, ou da religião. Na Multipel, nós temos um setor específico que eu considero um setor muito acolhedor, muito embora hoje nós não temos uma política intencional de diversidade para esse setor, muito embora a gente vai chegar lá, né? Na questão dos subsistemas de RH, tem previsto, né, a gente trabalhar isso de forma intencional. Mas nós temos um setor específico que abriga colaboradores exatamente com esse nível de diversidade. Não se discrimina Aliás, a Multipel é uma empresa muito diversa. Sim. Porém, para esse setor específico, a gente aceita até colaboradores sem experiência no mercado de trabalho. E que, inclusive, tem nos trago um índice de sucesso e produtividade muito grande. Porque ali nós temos a oportunidade de oportunizar alguém, às vezes com o primeiro emprego formal, inclusive. E essas pessoas, elas vêm com as suas histórias e elas contribuem de uma forma, assim, que às vezes, se eu buscar alguém com experiência, ele já vem com vícios de conduta ou ele vem com expectativas. Então, assim, formar essas pessoas, dar a oportunidade que elas vêm. Então, quando você diz diversidade, é amplo, até mesmo de experiências. Claro, existem casos e casos. Eu não posso pôr alguém para dirigir um carro que não tenha sido motorista, que não tenha a CNH adequada ali. Mas para esse setor específico, a gente, do ponto de vista da neurociência, o Elcio pode explicar melhor, mas a gente aprendeu com ele sobre amadurecimento de sistema límbico. Então, eu trouxe uma equipe muito jovem, sem experiência, um nicho de mercado. E essa equipe muito jovem é uma força de trabalho muito produtiva e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar só jovens. Eu preciso trazer um ou outro um pouco mais experiente, um pouco menos acelerado, para que justamente ele consiga dar o equilíbrio, daquele ímpeto de fazer e fazer e fazer, e eu consigo ter aquele que equilibra, aquele que, quando vê que a brincadeira está demais, ele consegue ser aquele que não, calma aí, que apazigua. Então, a diversidade dentro de uma empresa, até do ponto de vista da neurociência, ela traz exatamente, assim, ganhos quando você faz de forma intencional. Então, gestores nossos, quando tomaram conhecimento de, puxa, então é por isso que eu tenho 10 jovens e os caras fazem as coisas sem pensar, justamente porque ele está nessa idade, nessa fase. Foi um olhar, assim, que trouxe equilíbrio, porque ele entendeu que ele tem um jovem, mas que esse jovem ele precisa de um certo controle e equilíbrio, então ele trouxe aquele que amadurece. Então, o Gustavo, ele sempre diz, não, vamos trazer alguém mais velho agora, porque tem uma garotada aí, depois que ele ouviu falar sobre o amadurecimento do sistema límbico, neurociência pura aplicada ao RH. E às vezes isso é feito de forma não intencional. Não intencional. Sim. O que acontece? O jovem, ele é impulsivo, porque o sistema emocional dele já está formado. Então, assim, e ele tem um sistema racional que só vai finalizar a formação. O cérebro dessa pessoa só se forma aos 26 anos. E aí, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, a emoção, né, e o impulso pode fazer com que ele tome decisões impulsivas. E aí ele vai seguir um fluxo, ele é muito mais influenciável. Então, é um detalhe que a gente precisa saber, por exemplo, no processo seletivo, quando eu contrato um jovem. Eu preciso ter uma abordagem diferente com esse jovem para eu atrair, para eu motivar, porque esse jovem ele precisa de motivação, senão ele vai embora. Ele precisa ver perspectivas de crescimento, senão ele vai embora. Quando eu falo de geração Z, tem uma série de especificidades que essa geração precisa, senão ela não vai me entregar e ela vai embora.
E aí, quando eu venho para RH de 2024, que eu estou falando sobre o objetivo principal do mundo é produtividade, um outro objetivo principal é reduzir o turnover, o que impacta na produtividade. E aí a gente tem diversas saídas, e, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fala hoje que uma das saídas. Falei Estados Unidos, Gabi, deu uma. Você viu? Tô aprendendo. Trabalhar com um processo de inclusão de públicos que normalmente são excluídos dos processos seletivos. Por exemplo, pessoas da melhor idade. Essas pessoas têm sido cada vez mais buscadas nos processos seletivos. Muitas empresas evitam pessoas que têm doenças, que são doenças, por exemplo, controladas. Essas pessoas, elas normalmente são excluídas, estão ali no limbo do mercado. Muitas empresas estão buscando essas pessoas porque tá ali, tá controlado. Você sabe que muitas pessoas estão buscando pessoas com a deficiência, não, diferença neurocognitiva, porque o mercado não quer absorver essas pessoas e todas as pessoas elas tendem a ficar na empresa. Todas essas pessoas tendem a entregar mais. E aí diversos outros grupos que eu posso listar, que são grupos que hoje são focos dos RHs no mundo. Por quê? Se busca o colaborador tradicional, ele está atrás, muitas vezes, de outras opções. Se eu dou oportunidade para pessoas que não têm oportunidades e que podem entregar igual ou melhor, eu tenho uma vantagem competitiva. Fantástico, né? Exato. No último, eu enxergo assim, eu estou há 9 anos, né, ali nessa área de DPRH. Então, da reforma trabalhista para cá, houve uma flexibilização ou um ensaio para isso, né? Porque em relação aos países desenvolvidos, a gente ainda está muito aquém de conseguir ter mais liberdade para negociar mão de obra. A gente tem a CLT e é algo muito engessado para o empresário e para quem presta o serviço também. Às vezes a seguridade atrapalha muito. Exatamente, mas já houve um ensaio para flexibilizar as relações de trabalho e isso assim só vem crescendo, porém eu enxergo dessa forma. Houve isso, em seguida veio a pandemia. Então, o que eu enxergo hoje no perfil de quem vem trabalhar? O brasileiro descobriu que ele não morre mais de fome. Nós temos hoje entre os nossos clientes, né, muitas confeiteiras. Nós temos aí assim um número absurdo de prestadores de serviço na área de transporte, como motoboys, e eu defendo isso. Eu acho que a liberdade de negociar, acho que todo mundo ganha. Uber também, né? Uber, exatamente. Porém, o que isso prova? Essa pessoa, esse profissional, esse cidadão, ele ficou mais crítico em relação à organização que ele quer pertencer. Então, nos meus recrutamentos, nas minhas seleções, muitas vezes eu estou avaliando, sim, aquele perfil, mas eu também estou sendo avaliada. E eu não sei contar o número de vezes que os candidatos dizem, esse horário para mim não está legal. Essa assim, ou quando ele vem para passar os 2 dias e fazer a ambientação na empresa, ele percebe que algo não está condizente com a expectativa dele e simplesmente ele não aceita a vaga. Hoje, então, ao invés da gente ficar assim, nossa, tá difícil conseguir funcionário, porque é uma reclamação geral. Eu fiz curso de recrutamento e seleção há um tempo atrás, um treinamento com o pessoal de supermercado do sul do Brasil. Eu fiz aqui em Cachoeiro, com o mercado daqui, e a queixa é a mesma. Porém, assim, esse ensaio que começou com a reforma trabalhista e foi intensificado com a pandemia, que trouxe a consciência do que eu posso fazer por mim, traz a responsabilidade para dentro de uma organização dela ser a melhor possível, dela ter que olhar para esse profissional que ninguém está olhando, dela enxergar valor naquele que não tem experiência. Então, eu tenho que ser a melhor empresa, eu tenho que dispor das melhores ferramentas para que quem é bom queira estar comigo. Então, assim, mudou, o poder mudou de mão.
Então, uma empresa que quer boas pessoas, ela tem que ser a melhor empresa. Porque os melhores, eles não vão estar em qualquer lugar. Então, isso traz para a gente buscar uma parceria e tá aqui falando sobre neurociência, porque isso vai fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença, porque QVT, que é um indicador que a gente fala, né, em RH, qualidade de vida no trabalho, hoje, respeito à diversidade, respeito ao ser humano, respeito à diferença, entendeu? Agregar, engajar. Hoje isso, sim, é necessário para quem precisa ainda da mão de obra na sua organização. Fantástico, tá? Tô aprendendo muito. Aprendendo. A gente vai aprendendo, né? Um vai somando com o outro. Desafios da modernidade. Quando a gente fala de pandemia, é interessante. Bem, vamos começar assim. Existem diversas ferramentas de neurociência que a gente aplica. Uma delas é programação neurolinguística. É uma ferramenta bem trabalhada aí no mundo. Muitas pessoas fazem cursos de programação neurolinguística com PNL. Então, Ainda vale a pena hoje? sim, porque é uma ferramenta que funciona, mas é uma ferramenta perigosa. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um remédio para emagrecer. Então, assim, esse remédio tende a ser um remédio que, se tomado em excesso, ele pode ser perigoso. Então, assim, a programação neurolinguística é uma ferramenta que funciona, mas se ela for mal utilizada, ela vai causar um dano. Então, vou dar um exemplo. Existem muitos coachings de emagrecimento que utilizam ferramentas de neurolinguística para as pessoas emagrecerem. Então, assim, pega uma foto, coloca no espelho de você hoje, se olha todo dia, vê se você está se sentindo bem, né? Coloca uma foto de alguém ou de uma meta que você quer chegar e trabalha, e a pessoa vai, faz todo esse esforço, e no final de um ciclo, ela não consegue esse resultado. Isso é extremamente danoso. Isso, ao invés de dar um resultado positivo, vai trazer um resultado negativo. Mas, em geral, assim, qualquer regra, né? Qual o funcionamento da programação neurolinguística? Você repetir um comportamento durante muitas vezes e com uma certa frequência, até que esse comportamento ele faça parte da sua rotina. E assim, quando a gente falou hoje, por exemplo, de mapa mental e mudar o mapa mental, basicamente significa aplicar programação neurolinguística para que eu crie essas rotas alternativas que sejam melhores para mim. Agora, se eu crio uma rota alternativa mal planejada, eu tenho um problema. Um exemplo que a gente utilizou mais cedo: eu tenho uma pessoa que é tímida, introspectiva, e eu trabalho para essa pessoa ficar extrovertida e faço um trabalho mal feito, essa pessoa ela pode se tornar inconveniente. Porque é algo que não é dela, aquilo Que daí. é algo que não é dela. Então, assim, é bem possível a gente ter ferramentas que são ferramentas coordenadas de transformação, né, que ajudem as pessoas no processo de melhoria, mas eu preciso mesclar essas ferramentas e trabalhar essas ferramentas com responsabilidade, porque aí eu vou colher, né, o resultado que é um resultado que faz sentido. Eu entendi que a neurociência seria uma evolução da PNL, não? Porque você vai mudar um comportamento e a neurociência vai estudar aquele comportamento para auxiliar naquilo. Não tem nada a ver. Não, então. Neuro é cérebro, então é tudo que envolve cérebro. Ciência é o estudo, né, do funcionamento do cérebro. E aí eu tenho múltiplas ferramentas. Então, por exemplo, a neurociência, ela atesta que a PNL funciona e ela fala que a PNL pode ser danosa. Então, o que ela vai pegar é uma ferramenta que todo mundo aplica e vai dizer, ela funciona até aqui. A partir daqui, ela é perigosa. Se eu manipular essa ferramenta, ela vai ser danosa. Eu tenho essa outra ferramenta e mais outra ferramenta. Ela trabalha com diversas ferramentas para poder ajudar a otimizar o cérebro na área que ela estiver atuando. Então, um exemplo clássico, né? Não sei se já compartilhei com vocês no outro momento, o podcast seguramente não, número 4, primeira vez, mas, por exemplo, a gente tinha um problema muito sério no aeroporto de Amsterdã de sujeira. Né? Uma cidade de primeiro mundo, um aeroporto que é um dos maiores do mundo, e o mictório, o banheiro masculino, muito sujo de xixi, porque há um consumo muito elevado de cerveja, custo muito alto de gente, um ambiente desagradável, custo muito alto com materiais, né, de limpeza. E a solução, gente, simples: colocar uma mosquinha no mictório. E aí, quem é homem sabe,
quando tem essa mosquinha, na hora que a gente vai fazer xixi, a gente tenta acertar aquela mosquinha. Consequentemente, a gente não faz xixi fora do mictório. Reduziu quase 80% o custo com o pessoal, o custo de limpeza, e hoje se tem um aeroporto, um dos aeroportos mais limpos do mundo. É neurociência. Então, de que forma que eu trabalho para gerar um estímulo para aquela pessoa mudar o comportamento, né, de uma forma que ela nem sabe que está mudando. E eu vejo que então é um complemento de qualquer técnica utilizada. Por quê? Como é a ciência, você consegue estudar aquele comportamento, você dá uma tratativa personalizada para aquele caso. Então, a PNL vai fazer com que você tenha aquela motivação de se olhar no espelho e entrar naquele ciclo que eu vou conseguir, mas às vezes aquilo vai ser danoso, né? Porque a pessoa, muitas vezes, não vai conseguir alcançar o resultado dela. A né? neurociência, A neurociência vai personalizar. Ela vai investigar a pessoa para entender quais são as motivações e quais são essas necessidades para indicar um caminho que pode ser a PNL ou diversos outros caminhos, mas um caminho que seja ecologicamente correto para a pessoa e que ela consiga obter o resultado. E se ela não conseguir obter esse resultado, que ela consiga lidar bem com isso sem nenhum trauma, né? É simples desse jeito. Entendi. Tem um caso também das pessoas que estavam reclamando de aguardar o elevador no prédio, né? Aí tiveram a ideia de colocar uma música no saguão para você poder aguardar a chegada do elevador. Então, quer dizer, eles não investiram em aumentar o número de elevadores ou de aumentar a velocidade de tráfego do elevador, simplesmente colocaram uma música. Então, acho que isso também faz sentido com a neurociência, né? Faz sentido. A música, por exemplo, ela é algo que pode ser interessante, mas, por exemplo, se eu errar no tipo de música, eu posso deixar a pessoa mais agitada. Então, assim, eu preciso saber que tipo de música vai ser a mais adequada dependendo do ambiente. E, assim, música é um detalhe, porque algumas pessoas são auditivas, mas outras pessoas são visuais. Então, se eu coloco, por exemplo, Espelhos, por exemplo. uma música numa tela de TV, vai funcionar melhor, porque eu vou ter a imagem, talvez uma imagem que acalme, e aí, efetivamente, com uma música que acalme e que chame a atenção, eu consigo ter mais efetividade. Eu vi consultórios de mamografia, né, que é um exame que as mulheres têm que fazer, que é incômodo, né? Então, alguns consultórios, eles passam justamente uma tela, né? Na frente da máquina tem uma tela rolando uma música de fundo instrumental com imagens, para que você, com seu cérebro, consiga, acho que, abstrair Exato. da concentração, né, do exame. Exato. Tomografia também, já vi. Sim. Esses recursos da neurociência, né? E aí você tem diversos fatores que impactam. Por exemplo, a quantidade de luz, a cor. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu colocar... Dormir é uma coisa que tem que ser essencialmente relaxante. Se eu tenho paredes vermelhas no meu quarto, isso impacta, por exemplo, me deixa mais agitado, vai me deixar com fome, por exemplo. Então, impacta na qualidade do sono, impacta, por exemplo, na minha saúde, impacta na minha fome. Então, vocês vão ver que boa parte das empresas que têm, as grandes indústrias de alimento, elas vão ter logomarca vermelha e amarela. E vermelha e amarela Agora junto. despertou aqui uma questão. Como que a neurociência pode ajudar na produtividade no ambiente de trabalho? Que nem você falou a questão das cores da parede, né? Então, assim, eu ter um ambiente com a iluminação correta, com as cores corretas, isso faz alguma diferença? Faz, completamente. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente de trabalho onde a linha ela é produtiva e eu preciso de volume, por exemplo, dentro de logística, eu posso trabalhar com tons avermelhados porque esses tons vão me ajudar a dar celeridade. Música Mas eu também? preciso, e sim, também, a magenta, todas essas variáveis. O que eu preciso medir é algo que crie um ambiente que seja favorável em termos de velocidade, mas que eu não perca qualidade. Por exemplo, porque às vezes a velocidade ela atrapalha a qualidade, a velocidade gera quebras, perdas, então eu preciso mesclar isso. Então, por exemplo, um ambiente de escritório, eu tenho cores que são cores corporativas e que vão passar uma imagem que é uma imagem profissional. Então, por exemplo, cinza, laranja, azuis,
né? Existem cores que são assim favoráveis para o uso de uniforme. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, usando um uniforme cor cimento, uma tonalidade azul, você vai sempre ter uma imagem mais profissional, é uma coisa natural. O cérebro ele absorve as cores, ele tem essa capacidade, por exemplo, de felizmente ou infelizmente, tá? Porque acaba sendo algo, não falo preconceituoso, mas tendencioso, ele vai sempre ver as cores elas vão gerar um estímulo sobre o cérebro. Então, por exemplo, se uma pessoa usa rosa ou muito rosa, ela vai sempre ser vista como inocente. Se uma pessoa usa vermelho e muito vermelho, ela vai sempre ser vista como sensual. E por aí vai. E aí, dependendo da quantidade e do tipo de vermelho, pode ser vulgar. Ela vai ser vista como vulgar. Não que ela seja. As pessoas nem sabem disso. É neurociência. O visagismo, né? Eu adquiri um curso, eu ainda não terminei ainda, mas um curso de visagismo, ele pode ser aplicado a RH e sobre imagem pessoal, a instrutora do curso, que é até aqui de Cachoeira, ela falava justamente até sobre cachos, cabelo cacheado. Sobre as formas, o cérebro entender as formas como a fofinha, a inocente, a boazinha. Porque o cérebro entende dessa forma. O bebê, ele é redondinho, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele é inocente. Então, quanto mais redondos, cachinhos, então são coisas assim que literalmente não é intencional. O cérebro percebe dessa forma. E se você souber manipular a sua imagem, as cores, o ambiente, e você conseguir trazer equilíbrio, é uma ciência, assim, fantástica de você conseguir mesmo manipular. Você manipula ambientes, você manipula as pessoas de acordo com os objetivos que você quer, a sua imagem. Hoje em dia fala-se muito de coloração pessoal, né? Deve ter neurociência também. As cores que me favorecem, que vão passar uma imagem, se eu for para uma reunião, se eu for para um determinado evento. Então, tudo isso, assim, vai direcionar a imagem que eu quero passar, que eu quero transmitir. Mas, na verdade, é o que o meu cérebro vai entender, Sim. né? É um universo assim gigante de coisas. Então, por exemplo, quando se aplica técnicas de negociação, muitas vezes a gente utiliza os neurônios, né, que são neurônios espelhos, para tentar repetir o comportamento da outra pessoa, gestual, para que isso de alguma forma gere proximidade, porque a gente tende a repetir. Quando você tem alguém que você percebe que de alguma forma você tem uma conexão gestual, isso gera proximidade. E assim a gente acaba repetindo comportamentos. Então, por exemplo, se eu bocejo do seu podcast, daqui a pouco vocês podem bocejar. E você que está em casa, se você bocejar, a culpa é minha, porque eu acabei de bocejar, mas é só uma simulação. É isso mesmo. Então, Elcio, você está me dizendo que eu posso aplicar neurociência nas vendas? Você pode aplicar neurociência em qualquer coisa. Você pode aplicar neurociência na arquitetura, como eu dei esse exemplo agora do aeroporto de Amsterdã. Mas assim, você pode aplicar no ambiente, você pode aplicar a neurociência dentro de marketing. Dar um outro exemplo de marketing, né? A gente há alguns anos atrás, que em alguns lugares do mundo, no Brasil inclusive, criou-se no aeroporto de Vitória, tinha isso, né, uma cesta com comida saudável que a pessoa pegava essa comida e dava ali uma doação do valor que ela achasse que fosse necessário. Então a ideia era que você dar acesso às pessoas em algo que fosse autossustentável. Enfim, e nas empresas, as empresas adquiriram, né, também, algumas empresas adquiriram esse hábito e as pessoas começaram a pegar os alimentos, principalmente o líder, sem pagar. E não era sem pagar porque queria, era por causa da pressa. Depois eu volto e coloco o dinheiro aqui, mas nunca voltava. E aí houve uma mudança estrutural e se colocou-se um quadro com imagem de uma pessoa olhando, né, para frente, né, com o olho aberto, atrás da cesta. Então, todas as vezes que a pessoa ia pegar o alimento, ela via aquele quadro bonito, mas ela tinha a sensação de que alguém estava olhando para ela. Ela parava e colocava o dinheiro. Isso, por exemplo, todos os experimentos que foram feitos
aumentou em aproximadamente 4 vezes a arrecadação. E as pessoas, principalmente as pessoas que deixavam para dar o dinheiro depois, sempre davam o dinheiro na hora e sempre davam um pouco mais. Por se tratar dos líderes, que normalmente ganham mais, então assim, eles não adiavam mais o pagamento e ainda pagavam além. Uma mudança simples. E assim serve para qualquer coisa. Estava falando, por exemplo, se eu consigo entender o comportamento do outro, eu consigo ser mais assertivo. Então, o vendedor, ele precisa, basicamente, além das técnicas de venda, além de todas as características comportamentais, ele precisa entender o cliente que ele está atendendo. Então, se ele consegue entender que aquele cliente é um cliente que tem autonomia, por exemplo, como estrutura principal dele, ele não pode nunca tentar impor uma venda. Ele sempre vai dar a opção para o cara, vai mostrar para ele quais as opções, verificar o que faz mais sentido e ele vai conseguir a venda. O cara vai decidir o que ele vai comprar e provavelmente ele compre mais. Mas se ele de alguma forma impor a venda, não vai rolar. Se ele Mesmo for que relacional, você tem que estar... levar ele para almoçar, dar um mimo para ele, perguntar da família dele. Se ele for justo, você vai mostrar que ele tá, de alguma forma, né, o que você pratica com ele é o mesmo que você pratica. Se você der uma vantagem para ele, né, ele vai se sentir mais especial. Se for certeza, você vai ser mais técnico, Informações, então, detalhe do produto, detalhe da entrega, como que vai ser a entrega, como que a embalagem vai. Se for status, você vai elogiar o cara, você vai falar da empresa dele, você vai falar o quão bom gestor ele é. Então, você vai transitar entre as diferentes estruturas e isso faz, por exemplo, quando a gente trabalha a convenção de vendas, a gente ensina isso para os vendedores, porque faz a diferença, porque eu tenho o meu estilo e o meu estilo funciona. Mas se eu consigo adaptar, por exemplo, o conhecimento de transitar entre os diferentes estilos, isso vai aumentar em 5 vezes, por exemplo, o meu alcance, porque se eu estou trabalhando com o meu estilo, eu estou trabalhando com um grupo de pessoas, um grupo de estrutura, e são 5 grupos de estrutura diferentes. Então, se eu consigo transitar entre os outros 4 tipos, além do meu, E é complexo porque, às vezes, num local com 4, 5 vendedores, tem um vendedor com um perfil, ele tem a clientela dele. Outro vendedor com outro perfil de clientela, mas tem aqueles clientes que só compram com aquele vendedor, porque um é relacional, o outro é justamente o outro perfil. Hoje isso fica claro, né? Por que Exato. às vezes um vendedor não se dá bem com um determinado cliente? Mas é Exatamente. justamente isso. E se a empresa, o RH, o gestor, entende o conceito por trás das situações, quando esse vendedor, porventura, for seguir um caminho que não está mais com você, na sua organização, você tem a ferramenta para não perder aquele cliente junto com aquele vendedor. isso. Porque se você conseguir pegar um que é certeza, mas ele entender que o cliente top, que era daquele vendedor, e ele não vai junto, porque você vai direcionar alguém com o perfil para atendê-lo. Então, entende como é tudo junto? É complexo, dá trabalho, mas é preciso você treinar, buscar parceria, quebrar a cabeça, tá ali junto, porque senão você perde. E você perdeu o cliente, você perdeu o dinheiro, você perdeu o seu tempo, você perdeu, às vezes, um bom vendedor. Então, assim, é muito prático sem a gente ter Verdade. consciência, né? De Verdade. fato, que é a neurociência Verdade. acontecendo ali. Uma das coisas que a gente falou que vocês aprenderam aí no processo de formação de liderança é que o nosso cérebro é multifuncional. E um dos principais problemas que vendedores têm é que ele está no WhatsApp, ele está na ligação, ele está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e ele deixa de dar assistência para o cliente. Muitas vezes o cliente está na loja e ele está atendendo o cliente pelo Exato. telefone. Então, assim, ensinar a ter foco para que o atendimento ele faça sentido. Então, você não precisa atender aquele que se não for uma coisa urgente, aquele cliente na mesma hora. Você pode responder, olha, estou num atendimento, mas se é minha prioridade, posso te chamar a tal hora? O cliente está atendido, sabe? Mas se ele começar a responder e parar de responder, deixar a pessoa no limbo, ele tem um problema, porque a pessoa ela vai se sentir desassistida. Ela vai sentir que ela não tem importância. Isso impacta, por exemplo, nas vendas. Então, assim, dá para organizar uma rotina em que você consiga atender bem o teu cliente
conhecendo o perfil dele, transitando entre o perfil dele, estabelecendo prioridades de atendimentos e zilhõezinhas de coisas mais que a neurociência pode contribuir. Excelente. Gente, vocês querem saber mais sobre neurociência nas vendas? Se você quer saber, deixa um comentário aqui embaixo, deixa a mensagem para a gente, porque a gente já viu que dá um podcast só para falar sobre neurociência nas vendas também, né? Rapaz, temos podcast para muitas coisas, mas assim, neurociências, né, para vendas, neurociência para marketing, neurociência para imagem pessoal. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue contribuir, por exemplo, com a área comercial. Então, assim, a gente falou, por exemplo, que primeira impressão é uma coisa que fica. O vendedor ele tem que ter uma preocupação em causar uma primeira boa impressão, porque para mudar essa primeira boa impressão, ele tem que ter no mínimo 9 interações positivas, que não necessariamente ele vai ter, porque talvez a pessoa não queira ele receber. Vai ter mais aquela oportunidade. Pois é. Então, assim, tem cuidados e zelos que fazem uma diferença gigante entre sucesso e fracasso, entre conseguir evoluir ou involuir, né? E, enfim, a gente está aqui para poder compartilhar isso com vocês sempre que possível. Isso aí. Gente, só para sempre lembrar vocês de não deixar de acessar o nosso site www.multipelotacado.com.br. Temos sempre ofertas imperdíveis para vocês lá. Estamos caminhando agora para o final do nosso podcast, mas eu quero agora fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito relevante para a nossa audiência, que é como... Aí pode colocar em 3 pontos ou 5, como você achar conveniente. Eu vou perguntar primeiro a Gabi e o Elcio vai ajudar a gente nessa resposta. Retenção de talentos. A gente deu uma breve explanada, mas vamos dar um foco agora para a gente poder encerrar o nosso podcast. Acredito que retenção de talentos é uma dor hoje, não só para a Multipel, mas para todos, né? Desafio. Seja pela questão da diferença de gerações, seja pela diferença de N outras coisas que foram faladas aqui, que na minha cabeça o maior era a geração, né? Mas a gente vê que não é só isso. Então, Gabi, qual é o maior desafio que hoje você tem no RH da Multipel para reter talentos e como que a neurociência pode ajudar nesse trabalho? Então, eu tenho um entendimento, quando eu faço recrutamento e seleção, eu apresento a história da empresa, eu dou o meu próprio exemplo ali, por estar há tanto tempo. Eu conto para esse colaborador dos casos de sucesso que nós temos. Hoje, de um quadro de 16 motoristas, 9 eram a minha dor, que é hoje o almoxarife. É um cargo onde eu tenho uma rotatividade muito grande e 9 dos meus motoristas eram almoxarifes. Portanto, eu tenho uma história de sucesso e também tenho uma dor. Então, eu crio uma expectativa nesse colaborador. E o meu desafio é reter e suprir essa expectativa dele. Então, o que eu tenho hoje como objetivo para tentar sanar essa dor e esse talento, não me trocar por R$50 a mais, não me trocar por um horário diferente, porque essa geração, ela não tem 20 a 25 anos, eles não têm mais aquela vontade de construir uma história de 10 anos numa empresa, de esperar 10 anos para ele alcançar uma gestão, para ele estudar e desenvolver ali dentro. Eles são mais voláteis, eles são imediatistas. Então, o meu principal desafio é suprir essa expectativa, conseguir mostrar ali já, no momento de recrutamento e seleção, que há um caminho para que ele alcance o que ele deseja como objetivo ali, que nem sempre é só salário, muito embora é importante. Então, assim, o meu objetivo hoje é estruturar o RH da Multipel, para que essa pessoa, quando ela vem de fora, ela queira de fato ficar. Eu consiga apresentar para ela os processos, os caminhos que ela vai trilhar ali dentro e estabelecer como se fosse uma espécie mesmo de prazo, para ela conseguir entender que há um caminho que ela não precisa, assim, que o que ela tem fora, R$50 a mais, um horário diferente a mais, vale a pena ela ficar comigo. A projeção de carreira é importante, então,
para Sem ele? dúvida, sem dúvida. Muito embora eu também tenho pessoas que não querem formar uma carreira com você, mas que essa empresa tem que ter, por aquele momento que ele quer ficar com você. Essa semana eu entrevistei um rapaz que ele queria ser jogador de futebol. Aos 17 anos ele desistiu por motivos pessoais. Hoje ele está fazendo educação física porque ele quer ser personal, porém ele precisa estar no mercado de trabalho. Eu sei que, de repente, ele não vai ficar comigo 5 anos, porque ele vai formar e ele vai em busca. Mas o que eu posso oferecer para ele? Um caminho do segundo período que ele está, até ele se formar, para ele permanecer comigo. Porque eu preciso da mão de obra, então eu tenho que ter um caminho atrativo, eu tenho que ter um plano de carreira que a pessoa vai olhar e falar, não, eu quero ficar, porque eu posso chegar ali em 2 anos, em 1 ano. Então, esse é o principal desafio. Ser uma boa empresa para bons colaboradores. Se eu não for bom, ele não fica comigo. Então, eu tenho que ser boa. A empresa tem que ser boa. Eu preciso significar valor, gerar valor para quem eu estou buscando para dentro da minha casa. Esse é o meu principal desafio, gerar valor. E praticamente você está vendendo, né? Quando a gente fala de vendas, a gente fala de gerar valor, então assim, tem que vender uma imagem, vender que... Sim, exatamente, exatamente. Vender relacionamentos. Isso varia realmente. Tudo que a Gabi trouxe está muito bem fundamentado. E assim, por exemplo, no caso da HIT, a gente tem um grupo de colaboradores muito jovens que se encaixa muito com o que a Gabi trouxe. Há uma variação geracional, então cada geração ela tem uma necessidade específica, mas no pós-pandemia, antes do pandemia, as principais perguntas eram qual o salário, qual a remuneração. Havia uma preocupação muito menor com o volume de trabalho, mas quanto iria se ganhar. Sim. Hoje é uma preocupação muito maior com o volume de trabalho. Então, assim, fala carga horária, né? O impacto, as pessoas estão preocupadas com a qualidade de vida delas. De alguma forma, isso vem antes de salário e de benefício. Isso vem depois da pandemia? Isso depois da pandemia, as pessoas elas perderam pessoas bruscamente, familiares, vizinhos, ídolos, e isso de forma inconsciente, as pessoas elas não têm consciência disso, neurociência pesquisou e já sabe disso, mesmo as pessoas não sabendo, há uma preocupação muito grande, as pessoas sabem que a vida ela pode ser muito curta, então todo mundo sabe que a gente está aqui agora, mas talvez daqui a 2 minutos a gente pode não estar, então há uma preocupação Ficou mais claro isso. em explorar melhor o tempo, em usar melhor o tempo, em aproveitar a família, os amigos. E claro, todo mundo precisa trabalhar. Então, assim, as pessoas elas estão tentando fazer uma mescla disso tudo neste momento. Mas como a gente está num outro ritmo, talvez daqui a 2 anos, quando a gente sentar para fazer um novo podcast, essas prioridades elas sejam outras coisas diferentes. Mas assim, quando você fica voltando na programação neurolinguística, você tem que repetir um comportamento durante algum tempo para esse comportamento fazer parte do seu mapa. As pessoas repetiram o comportamento durante a pandemia muito mais tempo do que era necessário. Ficaram confinadas, perderam gente todos os dias. Todos os dias você tinha um obituário no jornal e isso mudou o mindset da pessoa com relação à vida dela e com relação à perspectiva de mundo. E a gente está colhendo as consequências. Isso provavelmente vai mudar em algum momento. Essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul, esse momento, o podcast ele vai sair, mas assim, ele vai ficar durante muito tempo. Nesse momento, a gente está sofrendo, né, a pior tragédia de enchente no Rio Grande do Sul. Verdade. Essas pessoas elas vão ser impactadas durante muitos anos por isso. Não só por uma questão de estrutura física, que seguramente muitas perderam tudo, mas assim, o comportamento dessas pessoas, a forma como elas vão encarar a vida vai ser diferente, porque elas foram expostas a uma situação que de alguma forma vai moldá-las e vai criar uma trajetória diferente. Bacana demais, né? Então, assim, como é que o impacto da pandemia trouxe para os colaboradores, para a gente, né? E, de fato, você falando aí, eu faço uma reflexão aqui e realmente a gente acaba pensando muitas vezes na nossa família,
e colocando na balança até que ponto vale a pena fazer determinadas coisas, até que ponto vale a pena eu aceitar determinado desafio em uma outra cidade, ou determinado desafio que eu vou ter que viajar muito e estar longe da minha família. E realmente, após a pandemia, isso ressaltou muito, né? Ressaltou demais. Eu tive candidatos que, não, eu não. Chegou a trabalhar conosco, mas não, eu não vou ficar porque o motorista de vocês viaja e eu tenho pais idosos e eu preciso ficar com os meus pais. Então, é reflexo. Ele, assim, ele preferiu estar perto porque ele entendeu o valor. Então, você precisa gerar valor, porque as pessoas não vão trocar, entre aspas, o que é valor dela pelo seu valor. Vai ter que ser uma conta que fecha. Então, sim, mudamos paradigmas, mudamos muito e eu acho que ainda estamos no processo. Perfeito. Perfeito. É isso, então. Chegamos ao final de mais um Multicast 04. 04. Um assunto muito relevante. Tive muitos insights aqui. Aprendi demais com vocês. Gostaria de agradecer, Gabi. Muito obrigado por ter aceitado vir ao nosso É podcast. uma honra estar aqui, um projeto que eu acreditei desde o começo. Falei, caramba, João, é por aí, vamos gerar engajamento. Então, é uma honra para mim. Muito obrigada. Isso aí. Para mim foi um desafio, porque é um assunto totalmente fora do meu dia a dia, mas é muito bacana porque eu fui ler sobre, eu fui estudar. Óbvio que não dá tempo de a gente ter um conhecimento grande, né? Mas hoje cedo também estava lendo e foi muito bacana, assim, eu estou aprendendo demais com os podcasts, com os convidados, assim, num nível que eu nunca imaginei, né? Então, Elcio, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, tá? Tamo junto. Uma pessoa aí capaz e capacitada como você estar aqui com a gente é muito gratificante, né, Gabi? Sem dúvida. Há um ano eu estou tendo a oportunidade de aprender muito com a Rit, com o Elcio, com a disponibilidade. Então, assim, para mim hoje, eu já disse isso à Jéssica, que vai nos assistir, a oportunidade de aprender com a qualidade do que está sendo oferecido para a gente hoje é impagável para a minha carreira e não somente para a carreira, para a vida, né? Porque o que a gente falou aqui não vai se aplicar somente dentro da nossa organização. Então, é uma honra, também agradeço a disponibilidade, o Elcio, que vai pegar a estrada agora, voltar para Vitória. Muitíssimo obrigado, não somente pelo podcast, por tudo que eu, de modo particular, tive a oportunidade de aprender com você até aqui. Maravilha. Exatamente. Hoje a gente encerra um ciclo, né? Vamos iniciar outro com a Rit. E já fica um depoimento já, gente. Foi, assim, muito enriquecedor, tá? Tô até falando, olhando para vocês, porque invistam nos seus líderes, tá? Porque vai fazer a diferença na sua empresa. E indico a Rit, na pessoa do Elcio aqui, representando a Rit aqui. Ele estava lá nos treinando. Então, assim, foi uma abordagem muito, muito bacana, porque a gente teve um treinamento onde a gente só conversou. Então, não teve slide, não teve nada. Teve a simples conversa, né? E com conversa a gente resolve muita coisa. Sim. E, assim, destravou muita coisa nos nossos gestores, em mim também. Então, assim, eu falo por mim, foi excelente. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram na Multipel, né? A oportunidade que vocês estão me dando aqui no Multicast. Multicast, viu? Que Multicast? Multipel, claro, né? Personalizado. Mas, assim, quero muito agradecer, assim, é um processo também de aprendizado. Então, a gente para de evoluir quando quando a gente acredita que a gente chegou no ápice, a gente para de evoluir. Então, assim, eu estou bem distante, sabe, de chegar no ápice. Para mim é um processo de aprendizado constante e, assim, esse processo, ele é um processo que tem gerado muito aprendizado para mim, né? Estar aqui tem gerado aprendizado para mim, trabalhar com a Gabi gera muitos aprendizados para mim e eu sou muito grato a vocês por, de alguma forma, contribuírem para esse crescimento. E é uma via de mão dupla, né? Vocês me ajudam, eu devolvo para vocês e a gente vai uns fortalecendo os outros. Muito obrigado. Isso aí. Nada como uma cooperação para poder crescer, né? Vocês É querem nóis. deixar
alguma mensagem, gente? Gabi? Eu sempre faço encerramento, mas hoje eu tô sem criatividade para isso. Você quer deixar alguma mensagem, alguma frase, Elcio? Eu tenho uma frase que eu acho que assim, marcou muito a minha vida e pode marcar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas acham que assim, elas não são capazes, né? Elas não acreditam em si. E é muito importante que as pessoas lembrem que para você chegar lá é importante você sonhar. E Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol, ele criou uma frase clássica que fala que tudo que hoje é realidade um dia foi um sonho. É uma frase que eu adoro repetir nos treinamentos, é uma frase que eu adoro compartilhar, porque se você não sonhar, você não vai chegar em lugar nenhum. Talvez assim, você siga o fluxo de uma correnteza e chegue em algum lugar, mas não necessariamente aonde você quer. Então é muito importante sonhar e é muito importante acreditar que esse sonho ele é capaz de ser realizado. Eu sempre uso o exemplo de Santos Dumont querendo fazer um avião, sonhando em fazer um avião, e ninguém acreditava, porque assim, um óculos não consegue se sustentar no ar. Imagina uma peça com toneladas. Esse cara foi chamado de idiota, foi chamado de excêntrico, foi desacreditado em todas as instâncias possíveis, mas ele persistiu no sonho dele. Hoje nós temos aviões, meio de transporte mais seguro de todos os tipos, em todo mundo, mas isso só ocorreu porque alguém acreditou e persistiu nos sonhos. Então, a mensagem que eu gostaria de compartilhar é: acredite nos seus sonhos, porque se você acreditar e trabalhar, esses sonhos eles vão se transformar em realidade. Bacana, bacana, eu sonho muito. Curti muito, hein? No meu processo de integração, né, quando o colaborador entra, que eu apresento ali a história da empresa, aliás, quero deixar um recado aqui para Ronildo e Ronilson. Em outubro é o aniversário da Multipel e nós vamos estar aqui contando a história da empresa, que eu conto para todos os colaboradores, uma história linda, estou dando spoiler, que a gente gosta de contar. É uma empresa com uma história muito bonita, uma cultura muito bonita de ser disseminada. E quando eu termino de contar essa história, tem uma frase que eu gosto de dizer para quem está entrando, que é da fundadora da Mary Kay, que diz assim, que uma empresa é tão boa quanto as pessoas que lá trabalham. Portanto, eu digo aqui para gestores, treinem suas equipes. Eu digo para quem é membro do time, treine sua técnica. Seja você vendedor, seja você almoxarife, seja você que nos assiste que não é colaborador da Multipel, ou o seu mercado de trabalho não é o nosso, que é a distribuição, né? Mas treine muito, sonhe muito, porque você vai fazer o local que você está ser bom se você for uma pessoa boa. Então, lidar com pessoas é conseguir extrair o melhor delas, mas as pessoas têm que querer ser melhor. Então, eu acho que esse processo, o Multicast, a HIT, a parceria com a Multipel, o BDL, o processo de estruturação do RH, é justamente para a neurociência, para transformar as pessoas no melhor que elas podem ser. Então, uma empresa tão boa quanto as pessoas que lá trabalham. Nós somos bons porque temos boas pessoas. É isso aí que eu deixo para a galera que nos assiste. Poderia ficar ouvindo você falar aqui, acho que Não deixa, não. Professora fala muito. Professora, mas assim, fala muito, fala bem, né? Então, assim, alimenta nossas almas. Exatamente. Muito obrigado, meninos. Obrigado mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. Elcio, quase que um mentor nesse um ano. Nosso encontro de hoje, já preciso marcar com você. Muitas coisas reverberando aqui. João, alguém que eu admiro pela coragem. João, uma águia que voa alto e tem o poder de nos fazer voar junto com ele, poder de fazer acontecer. Parabéns, uma honra estar aqui. Quer falar muito? Padrão. Agradecer também. Muito obrigado. É isso aí. Felizmente chegamos ao final do nosso Multicast número 04. Fiquei
Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui, foi assim, muito enriquecedor. Só agradecer você que chegou até aqui, nos acompanhou nesse vídeo, que nos acompanha nas nossas redes sociais, que está nos dando força, deixando aquela curtida, aquele comentário. Muito obrigado, isso é para vocês. Então nos vemos no episódio número 5. Um abraço e até a próxima.